ouvintes da Web Rádio Bela. Mais um domingo, mais uma vez, nós estamos aqui para falar um pouquinho mais da área da saúde, né? Então, o programa Bela Saúde vem abrir esse ano de 2022 com mais um convidado nosso. Vou pedir para que ele se apresente, para que a gente possa conhecer quem é o Dr. Regis. Bom dia, Dr. Regis. Bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho da minha área, que é uma área que eu gosto muito e considero que é bem importante dentro do serviço de um hospital. Vamos lá. Então, doutor Regis, o senhor escolheu trabalhar com crianças, não é isso? Como é que o senhor chegou a esse ponto de trabalhar com as crianças? Bom, se a gente vê a origem da palavra ortopedia, ela vem ortos das articulações, dos tendões, dos músculos, do sistema músculo-esquelético. E a pedia tem a ver com criança. Então, a especialidade nasce numa tentativa de melhorar a vida ou tentar amenizar, corrigir as deformidades da infância. Então, assim nasce a ortopedia. A partir daí, a ortopedia ela vai se desenvolvendo. Obviamente, não foi criada apenas para criança e desenvolveu bastante a parte de adultos, porém, sempre teve uma atenção especial com as crianças. Eu acredito que o que a gente pode fazer ainda na infância bem precoce, a gente consegue melhorar a qualidade de vida. E quando falo em melhorar a qualidade de vida, não é só para a criança, para a família também, né? Então, porque uma criança que depende exclusivamente dos pais ou geralmente da mãe, é uma criança que não deixa que essa mãe também se desenvolva, que vá trabalhar. Então a gente cria, é uma especialidade em que batalha e luta para que essas crianças sejam independentes. E a partir daí a família consiga também uma independência. Quando o senhor fala com os pais, há uma orientação com esses pais nas suas consultas, quando o senhor vai abordar uma criança? Na verdade, assim, Sérgio, alguns hospitais, os hospitais maiores, têm o serviço de ortopedia pediátrica. Então, independente da criança de ter uma doença leve ou ter uma doença grave, ela vai direto para o ortopedista infantil. O que eu percebo é que a grande maioria dos hospitais não tem esse especialista, assim como não tem um especialista em cirurgia de mão, em microcirurgia. Então, a maioria das crianças passam por ortopedistas que são generalistas, são médicos especializados, porém não são especializados em tratamento especificamente de criança. Então, eles passam como se fosse uma triagem. A partir dessa triagem, eles são encaminhados para o especialista. Então, depende de onde eu trabalho, eu consigo já ver esses pacientes que já foram triados por outros médicos. Tá? E aí, esses pais eles são sempre orientados em relação ao tratamento que está sendo dado. Né? Geralmente, eles passam por uma orientação inicial por um ortopedista generalista. Só que às vezes falta um pouco de cuidado, de experiência, eu digo, mais do que cuidado, de experiência por parte do ortopedista, assim como eu não tenho experiência em cirurgia de mão, por exemplo. De repente a minha orientação não vai ser tão adequada quanto a orientação de... Então não é incomum as crianças chegarem para mim com indicação de algum tipo de tratamento que foi dado por uma triagem inicial, em que eu vou ter que trabalhar apenas com orientação, dizendo o que é viável e o que não é viável para aquela criança. Entendi. Qual a faixa etária que o senhor atende? Isso também depende da unidade. Então, tem hospitais que consideram a parte de infantil até os 13 anos completos. Completou 13 anos em um dia, já vai para a parte atendido por parte de adulto. Tá? Tem hospitais que levam essa faixa etária para 14 anos. Agora, uma coisa engraçada, sério, é que mais do que a idade de tratamento,
existem patologias em que apresentam na infância e que a criança carrega por uma vida toda e que fica, mesmo depois que vira adulto, são chamados de criança. O exemplo, os neuropatas graves são chamados de criança e ficam internados na pediatria. Então, eventualmente, eu opero crianças né, com 20, com 30 anos, que têm uma doença. Por quê? Porque nós da infantil temos mais habilidade para tratar esse tipo de doença. Então, eles acabam ficando com a gente mesmo depois de adulto. Principalmente os neuropatas e as síndromes raras, as crianças que têm doença muito rara e que a gente tem um pouco mais de contato com isso, acaba ficando com a gente mesmo depois de grande. Doutor, existem algumas doenças relacionadas ao crescimento, né, desses ossos. Dá para o senhor falar um pouquinho? Sim. O que faz o esqueleto da criança não é um esqueleto do adulto pequenininho. É completamente diferente. E o que faz ser diferente é a cartilagem de crescimento. Então, que vai fazer os ossos de esticarem em comprimento e crescerem em largura. Então, a gente da pediatra tem o maior cuidado possível sobre essa estrutura chamada placa de crescimento. Ou a gente vai evitar, um exemplo, existem algumas medicações que podem afetar a placa de crescimento. Mas aí infelizmente, a criança precisa tomar, então eu vou tratar o quê? As consequências dessa falta de crescimento. Ou se não, é muito comum, Sérgio, eu tratar as sequelas dos traumas e das infecções. Se eu for falar as duas afecções, as duas doenças mais comuns da infância, ou são os traumas, as fraturas, os acidentes domésticos, as queimaduras, ou se não as infecções, que podem ser muitas, desde a infecção no osso, quanto a infecção por fora, às vezes um abscesso, um furúnculo, e que acaba penetrando para o osso e machucando essa cartilagem de crescimento. Então eu trato hoje mais as sequelas desse não crescimento. O ortopedista não trata, eu me vejo frequentemente os pais que trazem a criança porque a criança é muito baixinha e a criança não cresce. Tá? Geralmente essa situação vem por conta dos hormônios. Então são crianças que vão ter que ser avaliadas por um endocrinologista infantil. Vai fazer um exame de sangue completo, porque às vezes os pais dizem, vamos levar no ortopedista para ver o osso. Você vê o osso é completamente normal. O que está faltando são os hormônios para que essa criança cresça. Então essa não é a minha área. Eu trato mais problema de crescimento, por exemplo, as síndromes. As crianças sindrômicas muitas vezes não crescem. Mas não é o nosso foco da ortopedia fazer a criança crescer. Existem outras coisas. Para a gente o mais importante é a criança estar alinhada, estar retinha, para poder andar ou para poder se locomover na cadeira, do que especificamente crescer. Como o senhor falou, né, ele adquirir a sua independência, né? Isso. Essa é a preocupação maior. Mas o senhor me falou uma coisa interessante, que várias pessoas já conversei, que elas falavam isso. Meu filho não está crescendo, vou levar no ortopedista. Né? Porque é a primeira ideia que se tem, né? Mas chegando lá, ela é orientada para os especialistas. Eu como ortopedista, se vem uma mãe falando que o filho não está crescendo, obviamente eu não vou falar assim, não é comigo. Tá? Eu examino a criança como um todo, procuro ver se é só a baixa estatura ou existem outras coisas nessa criança que me faça pensar que tem doença. Porque às vezes a baixa estatura, eu vejo assim, o pai é baixo, a mãe é baixa. Aí a criança é baixa e os pais querem que a criança seja alta. Então a primeira triagem que se faz é isso. Existe um cálculo para ver a altura média da criança, baseado na altura do pai, pela soma da altura da mãe, que coloca numa fórmula e tem uma base. Eu, como ortopedista, eu tento procurar se tem alguma doença óssea. Vejo lá, examino a criança. Não tem nada, o especialista que trata é o endocrinologista infantil. Entendi. Deixa eu só fazer um parêntese que você me disse sobre
a independência, sério. Isso é uma coisa que é muito presente na minha área, que é o fato das crianças que não andam, tá? Então seria o outro extremo de uns pais preocupados que não crescem, o outro seriam pais preocupados de crianças que não vão andar. Tá? E isso é um estímulo grande para a sociedade ter um filho deficiente físico cadeirante ainda. O principal, não digo o comportamento, a meta do tratamento de qualquer criança não é colocar a criança para andar. A principal linguagem que tem da criança é o comportamento e é o cognitivo, a cabeça. Esse é o que mais tem que ser trabalhado. Porque a criança que não tem um cognitivo bom, a inteligência, o aprendizado, não adianta ter todo o corpo formado, bem formado ou alinhado. Um exemplo clássico disso são as crianças autistas, que hoje tem muito diagnóstico de autismo, e a criança tem um corpo completamente formado, os pés normais, os quadris, os joelhos normais. E qual a independência dessa criança? Muito pouca. Eventualmente são crianças que nem se alimentar conseguem sozinha, muito menos sair para ir para a escola sozinha ou aprender a ler e escrever. Então, dentro da minha área, eu sempre falo isso. O mais importante não é andar, é desenvolver a inteligência da criança. O andar é uma segunda parte, porque a criança que está bem adaptada e bem alinhada numa cadeira de rodas e tem a cabeça boa, é uma criança que se locomove. Hoje a sociedade, principalmente numa cidade grande como o Rio de Janeiro, tem mais, não é perfeito, falta muito, mas tem estrutura para receber um cadeirante. Essa semana passada eu recebi uma paciente de 20 anos, que tem paralisia cerebral e trata com a gente até onde for, e ela saiu de casa, num bairro da periferia da Baixada Fluminense, e foi até um hospital no centro do Rio de Janeiro, sozinha, com uma cadeira elétrica. Ou seja, saiu, pegou o circular, pegou 2 ônibus para chegar, atravessou a passarela sozinha, entrou no hospital sozinha e foi à consulta sozinha. Por quê? Porque tem a cabeça boa, sabe mexer no telefone, sabe manusear dinheiro. Então, essa é a prioridade. Tá bom? Então, a minha área é importante, mas não é a prioridade máxima no tratamento de uma criança especial. No caso de fraturas, né? Isso trata também. Bastante. É muito mais rápido a recuperação do que o adulto? Depende. Em vias de regra, sim. Para a maioria dos ossos. Mais um exemplo. O fêmur, que é um osso que é 1% das fraturas das crianças, o fêmur já não é tão rápido assim. Então, a fratura, talvez, do punho, ou da mão, do pé, tornozelo de um adulto, consolida mais rápido do que um fêmur de criança. Ao mesmo tempo, alguns ossos, como o metacarpo da mão ou a clavícula, se você pegar a clavícula num bebê, em 15 dias a clavícula está consolidada. Diferente do adulto, que vai demorar 6 semanas, às vezes 8 semanas, 2 meses para consolidar. Então, em via de regra, sim. Tá? Agora, se for ver nos detalhes, nem sempre. Mas está ligado à questão do cálcio? Não tem a ver com o cálcio, certo? Tem a ver que o metabolismo da criança é muito mais rápido. Então, isso faria que as células se dessem o reparo do osso mais rápido. Outra característica é que a membrana que cobre o osso da criança, ela é uma membrana muito forte e muito espessa, diferente do adulto, que ela é fina. Então, ela que dá a nutrição do osso, é por ali que chegam os vasos do osso. Então, quer dizer que se ele é espesso, ele não deixa o osso sair tanto fora do lugar. A menos que for um acidente grave, um acidente com queda de altura, um acidente de carro, isso pode acontecer. Mas a maioria das vezes esse trauma do dia a dia, de criança que está no pula-pula, está correndo, jogando bola, cai, essa membrana segura um pouco o osso. Então faz com que a consolidação seja um pouco mais rápida.
Foi bom só ter falado na questão de quedas de alturas, né? Algumas pessoas já me questionaram em relação a isso, né? O idoso, por exemplo, sobe uma escada, se ele cair, há uma fratura. Agora a criança às vezes está lá no topo da escada, ela vem rolando, mas sorri ainda e levanta. Não é sobre isso. Na verdade, assim, o osso ele é composto por uma parte viva e uma parte morta. Então existe uma estrutura do osso que é morta. E com o tempo, essa estrutura do idoso, isso vai descalcificando e vai tornando ele muito frágil. O osso ele aguenta mais movimentos assim, para frente, para trás, para um lado, para o outro. E ele aguenta muito pouco movimento de torção. Então é muito comum no idoso ele dar uma virada brusca ou uma queda que ele gira, o osso quebra. A criança já não. A criança, o osso é muito, a gente fala plástico. Eu não posso falar mole, porque o osso não é mole, o osso é duro. Mas ele seria mais elástico. Ele permite uma envergadura, porque no adulto, se fizesse a mesma envergadura, quebrava. Da criança não. A criança permite envergar. Tanto que a criança, ela pode ter tipos de fraturas diferentes. A criança ela pode ter apenas um amassado no osso, então ela um trauma menor, dá um amassadinho. Como que a gente sabe? Vê lá, está inchado, está com dor, faz o raio-x e vê só um sinalzinho pequeno que só amassou, que chama fratura de tórax. Aí a força, se a força for um pouquinho maior, eu não consigo quantificar para você se é assim, queda da cadeira, queda da mesa. Depende de cada criança. Ele enverga, mas não quebra. Então chega com o osso completamente torto e não quebrou. Ou ele pode, se a energia for maior, ele fazer uma fratura que seja incompleta, que chama de fratura em galho verde, como se você pegasse um galinho de planta e tenta quebrar ele meio que solta assim em cima e embaixo ele não quebra, não separa por completo. Então a criança tem isso também. Então depende da força do trauma, a criança pode ter um tipo de fratura, coisa que não acontece no adulto. O adulto é assim, ou quebrou ou não quebrou. Dos que quebraram, pode ter quebrado assim, incompleta, um trincado, como diz o leigo, ou quebrar para valer. Então a criança pode cair de altura e não quebrar nada, porque é elástico, o osso aguenta essa envergadura sem ter a fratura. Isso realmente ocorre. Quando uma criança, por exemplo, tem engalho verde, vamos dizer assim, né? É necessário colocar o aparelho engessado? Sério, sempre tem que colocar, independente do tipo de fratura, mesmo essa do galho verde, ou mesmo essa de toros, que é só um amassado no osso, o osso dói. O osso, muitas vezes, sem mobilização. Não vai ficar bom, não precisa fazer nada. Mas assim, só de mexer, manipular o bebê, aquilo está doendo. Não precisa ser um gesso, sempre gesso, mas imobilizar o bracinho, para não ficar levantando, não ficar mexendo que dói. E dentro dos tipos de mobilização, para cada tipo de fratura existe um tipo de imobilização. Se eu preciso de uma imobilização muito rígida, aquela que não pode sair fora do lugar, não pode mexer, eu tenho que colocar um gesso. Agora, num pós-operatório, que colocou uma placa, um parafuso, ou uma haste, ou um fio, nestes casos, eu não preciso de uma imobilização tão forte, tão pesada, dura, rígida, porque ele já está fixo, o osso já está fixado com fio. Então eu uso as talas, que é aquela quando a gente coloca só na parte de trás do membro e faz o enfaixamento em cima. Então para cada fratura, para cada tipo de trauma, um tipo de mobilização. Entendi. Às vezes eu observo na rua os pais, geralmente a mãe, né? Pega a criança só pelo braço e levanta ela só pelo braço. Me fala aí, eu olho assim, meu Deus do céu. A gente chega a arrepia, né? Mas quem nunca, né? Qual pai que nunca brincou com a criança de rodar pegando pelos braços?
Então esse é o tipo de prática que não pode. Ah, mas eu já fiz 10 vezes. Tudo bem, já fez 10. De repente na 11ª pode acontecer. Nessa região do braço existe um osso chamado rádio. E que a cabecinha dele se articula lá em cima no cotovelo, só fica presa por um ligamento muito fininho, muito sensível. Então quando você puxa a criança pelo braço, esse ligamento se rompe e a cabecinha sai fora do lugar. Então isso chama síndrome da pronação dolorosa. É uma patologia muito comum na infância, a gente vê bastante. O que acontece? A criança começa a chorar e mantém o bracinho parado. Então os pais falam, nossa, mas ele não caiu, não teve nada, e não mexe o bracinho. E aí você vai falar, por um acaso, teve alguma situação de puxar ele pelo braço? Um exemplo, atravessar a rua, né, ou na brincadeira, e a mãe fala, nossa, hoje eu puxei ele. Na hora ele nem sentiu nada, mas chegou em casa, estava com o bracinho parado e chorando. E, então isso é muito comum, não pode. Se for pegar a criança, pega aqui pelo braço e não pegue pelo antebraço e na hora de levantar. Bem lembrado. Dá frio na barriga mesmo, sério. Uma coisa que também eu observo muito, as brincadeiras de criança naquela roda, bolas e qualquer brincadeira de rodar, isso é benéfico? Sério, a gente não pode pensar que uma criança brincando vai se quebrar, né? Porque senão a gente não vai viver e não vai deixar as crianças terem uma infância saudável. Mas assim, os parquinhos, existe na legislação regras para se fazer um parquinho. Então, coisas mínimas de segurança. Por exemplo, você vai ter uma pontezinha entre o brinquedo e o outro, tem que ter uma proteção lateral para a criança não se pencalar. Se é mais alto, uma casinha, exemplo, alto, tem que ter toda a cerca em volta. Se for ter um escorregador, nas beiradas, onde o escorregador é mais fino, tem que ter uma proteção lateral. Então, são coisas em que a legislação, não somos nós ortopedistas, ela já tem. Então, para você vender isso, precisa seguir essas regras. Outra coisa é uma assistência de um maior, né? Que a criança, às vezes, não tem a noção do perigo. Então, assim, um está lá no trepa-trepa, por exemplo, o outro está pendurado, está pegando no pé para puxar. Não tem a malícia de que aquilo vai causar um trauma. Outro brinquedo que é assim, um campeão de fraturas é o pula-pula. Tá? O quanto é comum o pula-pula. Teve uma situação de um Natal, sério, em um hospital em Nova Iguaçu, em que tiveram 5 fraturas de cotovelo, todas cirúrgicas, em um mesmo dia. E todas elas no pula-pula. Aí vai me perguntar, não vai deixar a criança no pula-pula? Não é viável, porque faz parte da infância do pula-pula. Mas alguns cuidados, um exemplo. Não se deve deixar crianças de idades diferentes no pula-pula. Porque é comum o maior cair sobre o menor e aí fraturar. Fraturar o fêmur, fraturar a tíbia, que são ossos mais fortes, mas o mais gordinho, o maior, cai em cima. Então vai colocar no pula-pula crianças da mesma idade. Outra situação, não fazer não lotar o pula-pula de crianças. Coloca lá, o fabricante tem essas especificações também, 3, 4 crianças que você consegue dar uma assistência também. E o risco de uma cair sobre a outra é menor. Então são cuidados, mas eu não sou a favor de segurar nada, eu acho que a criança tem que brincar. E se a gente for ver quantas vezes eles caem, quantas crianças caem, para quantas crianças se quebram, é muito pequeno. Eu acho que faz parte da infância, andar de carroça, andar de cavalo, né? Ir a barquinho, andar de bicicleta. Nossa, que medo de quebrar. Tem que ter medo. Aliás, os pais têm que estar preparados, porque isso é uma coisa comum de infância. Lá em casa, dos 3 irmãos, 2 se quebraram na infância. Então, assim como primos, tios, a gente teve história de fratura
Então tem que estar preparado, tem que ter calma. Eu acho que é uma preparação dos pais. É calma na hora que acontecer, porque a gente vê que vira um desespero. Né? A fratura não mata, exceto com a queda de laje, né? A da laje quebra a bacia pode matar. Mas a fratura não corre risco de vida na infância. Então assim, tenha calma, coloque algum tipo de imobilização caseira, um exemplo, um papelão, ou se não um lenço no pescoço. O mais comum é quebrar o bracinho, o punho, um lenço, um papelão aqui, só para manter essa posição do bracinho até chegar ao hospital. Não dê água, não dê comida, que é importante. Eu lembro da minha infância, Sérgio, que eu quebrei o cotovelo, que eu caí de um cavalo, e eu estava no meio do mato, andando, e aí meu pai me deixou sentado na beira de uma estrada e correu até em casa para buscar o carro para vir. Quando veio minha mãe já daquele jeito, né? Descabelada, ela já veio com uma jarra de água e um monte de biscoito para comer. Quer dizer, tudo errado, porque eu tinha uma fratura que era cirúrgica e eu ia ser operado algumas horas depois. Então quebrou, não dê água, não dê leite, não dê comida, não dê doce, nada para a criança. Entre em jejum e vem para o hospital. Porque se precisar de uma cirurgia, a criança já está cumprindo o tempo de jejum. Entendi. Certo? Sobre a praia, a areia, é bom para as crianças desenvolver? Bom, você deve estar se referindo em relação aos pés, né? O pé chato ou não. Isso é um mito que existe. O pé chato na infância é uma realidade, faz parte do desenvolvimento do pezinho do ser humano ser chato durante a infância. E isso tem alguns motivos. Primeiro, que os ligamentos são todos moles, são flácidos. Os ossos não são ossos ainda, que a grande maioria dos ossos do pé são cartilagens da infância. Então é mole o pezinho. Conforme você pisa no chão, o pé achata. Não quer dizer que ele vai ter o pé plano, o pé chato para o resto da vida. É só uma fase da vida. Então, andar descalço na praia, correr na grama, pisar no cabo de vassoura. Hoje não tem mais aquela motoquinha que tinha antigamente. Os pais tiravam o pedal da motoquinha para que a criança pisasse só no ferrinho para ver se forma o arco do pé. São lendas, tá? São tradições aí que se passa são crendices populares. Para esse caso, não tem nenhuma eficácia. Eu acredito em crendices populares em muitas coisas, mas para essa situação do pé. Agora, se você me perguntar sobre a praia para a criança, eu vou dizer que é ótimo. A criança brinca, a criança corre, a criança interage, a criança pega sol para a vitamina D, que é extremamente importante na infância, mas não especificamente para o pé. Tá? Lenda, vai brincar descalço, é bom para o equilíbrio, para o fortalecimento dos músculos do pé, tudo isso é bom, mas não vai formar o arco do pé. Próxima curiosidade minha é em relação também aos andadores. A gente até aboliu bastante, né? Mas ainda vejo o uso de andadores, né? Quais são os prejuízos? A gente não sabe por completo se tem prejuízo ou não. O que fala a favor do andador? Que a criança vai desenvolver a postura um pouco mais rápido, que a criança vai andar um pouco mais rápido, que ele já vai dar um treino antes daqueles que não usaram andador. O que fala contra? Que entorta os joelhos e também a criança perde um pouco a proteção das quedas. Porque como o andador não vira e a criança não bate direto no anteparo, para ele acha que vai ser sempre assim, e a hora que ele começar a andar, ele não se protege das quedas. Porque o andador não protegia ele, o andador já protegia, ele acha que é dele a proteção. Então, esse é um prós e contras. O andador não vai entortar o joelho da criança. Agora, assim, os bebês que são muito gorduchos, muito gordinhos, aumenta a chance de doenças do joelho. Então, que é o joelhinho torto para fora, o joelhinho alicate. Nessas situações, deve evitar o andador, porque a cartilagem ela já é doente, ela já vem, é uma doença que já está pré-determinada que vai ter doença.
Então, se você coloca mais peso em cima, pode ser que ela vai arqueando um pouco mais. Então, só nessa situação. Eu estava pensando na questão mesmo de arquear mesmo as perninhas, né? É, Regendo o bulbo, né? Regendo o varo. Varo. Então, aí, às vezes, a altura do andador, ela está muito baixa. E aí a criança começa... Mas não é nem pela altura, é mais pelo peso Pelo mesmo. peso. Conforme a criança se apoia por completo, ela pode ir arqueando o joelho nas crianças pesadas. Entendi. Mas eu não sei, aí se alguém perguntar quantos quilos é, eu não sei dizer. Quando você pega o gráfico de crescimento da criança, eles são colocados em percentis, aquelas linhas de crescimento. Então a criança pode estar, os que estão nos extremos estão 5% acima e 5% abaixo. Todos os outros, ou seja, de 6% até 94%, estão dentro da normalidade. Então esses, teoricamente, não poderiam andar de andador. Agora esses 5% que estão muito acima do peso, esses eu oriento a não usar o andador. Poxa, uma grande aula que nós tivemos aqui, né? Então, todos aqueles mitos, superstições, a gente tem que esclarecer, né? Esse é o nosso objetivo. Eu vou já terminando aqui o nosso programa, né? Essa entrevista maravilhosa que eu aprendi muito, tenho certeza que vocês também aprenderam bastante. Se vocês quiserem fazer perguntas, é só mandar lá para a nossa rádio, né? É www.webradiobela.com.br. Doutor, você poderia fazer as considerações finais do nosso programa? Sim, sério. A gente, quando lida com criança traumatizada, a gente vê o quanto isso pode modificar a vida de um ser humano. Uma simples trauma, uma simples infecção na infância pode carregar sequelas durante a infância toda. Eu queria alertar para duas coisas. Primeiro, segurança doméstica. Existem coisas que não tem como a gente evitar. Se a gente sair na rua e vier uma bala perdida, não teve como evitar. Mas situações como, um exemplo, panela de água quente em casa, cabos de panela para fora do fogão, proteção das escadas, animal de grande porte perto de criança pequena, isso são evitáveis, porque a gente vê com muita frequência nos hospitais sequelas graves e permanentes em criança, em situações que poderiam ter sido evitáveis. Então, esse é o primeiro aspecto, para que redobre a atenção. Quem tiver curiosidade, vai à internet. Existe regras de um parquinho seguro, existe regras de uma casa segura para criança. Tudo isso você busca e você encontra. E segundo, o que me assusta bastante na minha prática, são os maus tratos infantis. É muito comum os maus tratos, não é só obrigatoriamente bater em criança, mas a negligência, o abandono é um tipo de maus tratos, além dos outros muito mais graves, como abuso sexual. Então ficar atento, tá? A grande maioria dos abusadores estão dentro da própria casa. Qualquer situação de perceber, precisa notificar, precisa avisar a justiça. Você não é delegado, eu não sou investigador de polícia, mas eu vou lá e comunico. Está acontecendo alguma coisa com essa criança. Isso não precisa ser médico, não precisa ser qualquer personalidade de política ou de justiça. Qualquer pessoa pode perceber, às vezes é um filho de um vizinho, você pode fazer uma denúncia, pode ser anônima, não tem que investigar nada, mas isso salva a vida de uma criança. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Nós falamos aqui hoje com o Dr. Regis Rodrigues, ortopedista pediátrico. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista e não saia da nossa rádio, porque daqui a pouco tem o Estúdio Revolução com o Luiz Borges, aquela programação musical que você também gosta de curtir no dia de hoje, né? No dia de domingo. Meus queridos, eu quero agradecer a audiência e no próximo domingo mais um convidado estará aqui conversando com a gente naquele bate-papo saudável. Programa Bela Saúde, enfermeiro Sérgio Santos, um grande abraço e até lá!